ontem uma pessoa do governo me resumiu uma coisa, acho que muita clareza, que eu acho que é muito importante todo mundo, toda a audiência do ICL entender isso, para a gente estar na mesma página da realidade. A esquerda venceu com Lula a eleição do executivo, mas a esquerda perdeu a eleição do Congresso. Então, assim, quem controla o Congresso é uma força de oposição à esquerda. Pode haver uma composição, como houve, né, momentaneamente, circunstancialmente, para eleger o Lira, mas não são aliados ali. A oposição que realmente dá trabalho, vai dar trabalho nesses 3 anos e meio que restam para o Lula, é o Centrão, que é a direita. Não é os doidinhos lá do PL, não são os doidinhos do PL. E por que não são os doidinhos do PL? Porque os doidinhos do PL estão mais preocupados em botar peruca e ir pro palanque. Eles não estão preocupados em fazer isso, até porque eles não vão nem conseguir um eventual achaque do Nicolas Ferreira, não é nada, porque ninguém espera que o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, a da Tiara lá, a Júlia Zanata, essa turma vá votar com o governo. O Centrão é que é a verdadeira oposição, porque à medida que eles criam esse tipo de dificuldade, isso é um trabalho de oposição muito bem feito. O principal opositor hoje na Câmara dos Deputados ao governo Lula chama-se Arthur Lira. E se não se encontrar uma maneira de lidar com Lira, não vai. Isso vai ser a tônica desses 2 anos, desse 1 ano e 7 meses que restam para o Lira de mandato como presidente da Câmara. Agora, é uma escolha muito difícil, né, gente? Por quê? Vamos lembrar o cenário que qual é. Essa turma, ela se acostumou ao orçamento secreto. Hoje eles não têm orçamento secreto. Então, a verdade é que eles estão numa abstinência de milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Não vai ser com a meia dúzia de ministérios que eles receberam, isso está provado, que eles vão dar governabilidade ao governo. O que eles querem? De cara, eles querem pagamento de muitas emendas. Então, não só o que é impositivo, como todo o resto que a lei ainda permitir, eles vão pressionar o governo para tirar. Então, emenda, primeira coisa. O segundo, eles vão querer muito mais cargo do que eles tiraram do Bolsonaro, porque eles não têm orçamento secreto. Então, eles vão ter que os diversos esquemas que existem ali, a gente sabe mais e mais sobre eles. Agora mesmo vocês estavam conversando sobre essa operação da Polícia Federal e quantas outras operações da Polícia Federal não revelam esquemas que estão atrelados a nomeações feitas pelo Centrão nos governos. Eles não vão se contentar com isso. O Lira, sabidamente, antes do governo começar, ele quer o Ministério da Saúde. Ele quer voltar com o PP para o Ministério da Saúde. As mesmas pessoas que, durante a pandemia, antes da pandemia no governo Temer, todos os indicados do PP que, ao longo dos últimos anos, controlaram um dos maiores orçamentos do país. A gente sabe que diversos outros partidos querem voltar a controlar áreas do governo que controlavam. Então, olha o dilema que o Alexandre Padilha, o próprio Lula estão envolvidos. Eles têm que ter governabilidade. Agora, justamente para não incorrer no erro que o governo incorreu em outros mandatos do Lula, não pode ser leniente e entregar tudo para esses caras. Porque entregar tudo para esses caras, a gente sabe no que vai dar. A gente sabe em que tipo de operação vai dar, né? Numa operação política. Então, é uma situação muito difícil, não tem resposta fácil, talvez não tenha nem resposta, mas o fato é que ontem se chegou a uma situação muito limite. Se ontem o Arthur Lira peitasse, não pautasse essa MP, talvez fosse, na relação dele com o governo, um caminho sem volta.
E eu lembro que a gente durante toda a campanha falou muito disso, que não adiantava só o Lula vencer as eleições, ia depender muito dos parlamentares eleitos. E a gente falou também muito, depois que venceu as eleições, da manutenção do Lira como presidente da Câmara, o que significaria isso para o governo. Então é uma pedra cantada, a gente já sabia realmente dessa dificuldade. De fato, é como lidar com isso agora, e é muito difícil, como você falou, encontrar respostas. Mas o presidente da Câmara acabou dizendo ontem, no começo da noite, antes da votação e tudo mais, que o governo não tem articulação política e que os deputados estão insatisfeitos. A gente vai recuperar essa declaração dele, Guilherme, mas já pedindo para você e para o Chico comentar também e definir para a gente insatisfação, abre aspas, e articulação, né? Porque não é exatamente como a gente vê no dicionário essas duas palavras, a tradução da boca dele. Vamos ouvir. É uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro, sem nenhum tipo de dúvida. Nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para que essas coisas tramitem, mas todos os senhores sabiam a dificuldade das pautas, como estava na Câmara, a gente tentando reduzir as matérias, para que não houvesse essa verificação antes do governo poder se organizar. Não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. Não é culpa do Congresso, né? É culpa de quem? Eu acho que o Guilherme Amado resumiu numa palavra. A palavra é abstinência da dinheirama toda do orçamento secreto. Eu acho que você vai falar, são conceitos muito vagos, articulação, aí você vai ver a cara do Padilha, aí você pode achar que o Padilha não é um dos mais espertos do mundo, que o Padilha está prometendo na Câmara e o Ministério não está pagando na hora certa. Você pode fazer vários balões de ensaio, mas na hora H é a grana, é o dinheiro que... Exatamente. O que ia com muita facilidade para comprar fictícios kits de robótica. A gente falando porque o kit robótica ele é muito simbólico do orçamento secreto. Superfaturamento, 420%. Aliado de Lira vendeu kits de robótica à escola. A prefeitura fica, no caso do orçamento secreto, quase como uma lavanderia. Vai para comprar o kit robótica é vendido por um primo, por uma tia, por um tio. O kit robótica praticamente não vai existir e vem uma nota da prefeitura só para justificar. As prefeituras viram uma imensa lavanderia nacional. O que aconteceu? Que várias matérias, o Breno Pires cansou de dar matérias, tanto no Estadão como na revista Piauí. Então, é isso que a palavra é abstinência da grande dinheirama. Agora, já jogando para o Guilherme, eu acho que tem uma pergunta aí a fazer. Como o governo, como o Lula, pode se tornar, pelo menos, um refém de luxo? Um refém que receba uma água aqui, uma comida acolá, um refém mais com bons tratos. Seria aumentando a popularidade, mas como aumentar a popularidade se tem essa marcação pesada do Congresso? Mas pensando em futuro, como virar um refém mais bem tratado, Guilherme? Você acha que é possível? Em quanto tempo? Chico, olha, se eu tivesse essa resposta, eu juro que eu tentaria vendê-la para Alexandre Padilha. É muito difícil. É o dilema que eu falei. É muito difícil, muito difícil. E o desfecho disso, eu não acho que muita gente está com medo nesses últimos dias, porque ficou óbvio agora, para quem ainda não tinha enxergado o tamanho do poder do Lira. Aí muita gente está com medo, não. O que está se desenhando é novamente um Eduardo Cunha esticar a corda, daqui a pouco ele vai aceitar um pedido de impeachment do Lula. Eu não vejo esse cenário, eu não vejo. Por uma série de razões, né? Menos por atributos, por qualidade do Lira, e mais pelas circunstâncias que fizeram o Lula ganhar, por ser o Lula, enfim, por aí vai. Mas o que eu acho que pode acontecer é a Câmara impor ao governo uma impossibilidade ali de se aprovar qualquer coisa que seja de interesse do governo e que não seja de interesse da Câmara. Então a Câmara aprovaria o que
a Câmara naturalmente aprovaria, mesmo sem o governo, deixando claro ser uma conquista da Câmara e não do governo. O exemplo que eu vou dar disso é a reforma tributária. O Arthur Lira tem dito, a reforma tributária é uma pauta da Câmara, é uma pauta do Congresso. Então, independentemente do governo, a gente vai fazer. É claro que para o Lula, para o Fernando Haddad, para o governo, isso é uma coisa positiva. Se eles se beneficiarem disso, está ótimo. Mais ou menos como o Jair Bolsonaro se beneficiou dizendo que tinha aprovado a reforma da Previdência, quando a gente sabe que o grande responsável pela reforma da Previdência ter sido aprovada em 2019 foi o Rodrigo Maia, né? Não foi exatamente o governo Bolsonaro. Mas se acontecer a mesma coisa agora em relação à reforma tributária, tá ok para o governo federal. De qualquer maneira, terá sido no mandato do Lula que ela foi aprovada, ele vai ter um lucro político com isso. Tirando esse tipo de coisa que o Congresso já faria, né, o resto, a tendência é ter... Eu tô tentando encontrar um termo igual em português para a gente não ficar usando palavra em inglês sem necessidade. Mas nos Estados Unidos, que a relação entre tem quase uma paridade sempre entre democratas e republicanos, e as maiorias são conquistadas por números muito pequenos, tanto no Senado quanto na Câmara, ocasionalmente ocorre lá o gridlock, né, que é quando trava de tal maneira o Congresso, em virtude de quase que um empate entre republicanos e democratas, e nada passa. É um cenário de trava mesmo. E isso é uma coisa que pode acontecer aqui. De certa maneira, foi quase o que a gente viu ontem, o que a gente viu nos últimos dias. Uma engrenagem que não está rodando. Não está rodando, ela está parada aqui, ela está travada aqui. E a gente sabe qual é o tipo de óleo que a turma gosta para fazer essas engrenagens destravarem.